versos 18 ao 20, é o texto que servirá de referência para a exposição bíblica desta manhã. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 18 ao 20, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para os teus, para a tua família, e anuncia-lhes, e traz a mensagem quanto o Senhor fez por você, por ti, e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou e começou a divulgar nas 10 cidades em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Palavra do Senhor. O evangelista Marcos aqui registra um dos encontros mais fascinantes do ponto de vista da ação poderosa de Deus, pois ali o Senhor Jesus, agindo com seu infinito poder sobre uma legião de demônios, o homem Gerazeno ou Gadareno, em algumas versões apresentam, estava há muitos anos vivendo atormentado por muitos demônios. A partir do início deste capítulo, do capítulo 5, nós encontramos que ele era um homem possesso de um espírito imundo e que vivia nos sepulcros. Um homem atormentado. Um homem que foi liberto por Jesus. Um homem que antes estava atormentado, agora está liberto, que antes estava nu, agora está vestido, que antes estava doente, agora está são. E aquele homem, a partir e através do poder de Deus e após a ação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo em sua vida, decide seguir a Jesus. E quando olhamos, a partir do versículo 18, os primeiros capítulos, ou os primeiros versículos desse capítulo, narram esse encontro de Jesus com esse homem endemoniado. E a partir do versículo 18, nós encontramos que esse homem, que agora é são, pede a Jesus para segui-lo, para acompanhá-lo naquela jornada. E Jesus, de forma surpreendente, responde àquele homem: volta para casa, volta para os teus e conta-lhes, anuncia-lhes, comunica-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. A missão daquele homem começa no lugar em que ele estava anteriormente. O Senhor ordena que ele retorne para os seus, retorne para a sua casa. E nessa missão, este homem que antes era possesso, ele recebe a missão, mas junto com ela não recebe nenhum manual, não recebe nenhum treinamento formal, mas apenas uma ordem simples, de testemunhar do amor que o alcançou. Por isso que nesta manhã estaremos refletindo sobre esse tema, o amor que nos envia aos nossos. E dizer em primeiro lugar que o amor que transforma nos envia para testemunhar onde tudo começou. Versículo 19, encontramos aqui o Senhor Jesus dizendo àquele homem: volta para casa, volta para os teus. O amor de Deus não apenas nos alcança, o amor de Deus não apenas alcançou este homem, mas ele o transformou profundamente. Aquele homem, a partir do encontro que teve com o Senhor Jesus, a semelhança de todos nós, fomos transformados, pois o encontro com Cristo transforma a nossa vida radicalmente. Aquele homem que andava nu agora estava vestido.
Aquele homem que andava pelos sepulcros, agora estava andando nas ruas normalmente. Aquele homem que era possesso, agora estava livre. E ele foi transformado. Aquele homem que tinha uma legião de demônios, como nos diz o texto do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Aquele homem que vivia isolado, aquele homem que vivia nos sepulcros, agora está no controle, pois ele era sem controle de si mesmo, tomado pelos demônios que ali possuíam o seu corpo. Ele era rejeitado por todos, não tinha esperança, mas quando Jesus o encontrou, tudo mudou. Da mesma forma, meus amados irmãos, a história das nossas vidas, a história da minha vida e certamente a história da sua vida, quando nós tivemos um encontro com o Senhor, tudo mudou. Com uma palavra de autoridade, o Senhor libertou aquele homem do seu tormento, libertou aquele homem da sua condição de prisão e o restaurou de maneira completa, restaurando a sua dignidade, fazendo com que ele pudesse retornar agora ao convívio da sua casa, ao convívio da sociedade. Ele passou por um estado de destruição total da sua vida, a condição de alguém que foi restaurado. Ele agora era mais uma vez digno de ser chamado filho de Deus. Essa transformação, ela foi tão impactante na vida daquele homem, que seu primeiro desejo foi seguir a Jesus literalmente. É o que ele nos diz aqui, o texto bíblico, no versículo 18. E quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe para que lhe permitisse acompanhá-lo. Aquela transformação mexeu de tal forma na vida, no coração e na mente daquele homem, que ele não queria mais sair de perto de Jesus. Ele pede a Jesus para o acompanhá-lo. Mas a resposta de Jesus é surpreendente. Mais uma vez, volta para casa, para os teus, e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você. Conta-lhes como o Senhor teve misericórdia de você. Jesus o envia de volta à sua casa, à sua cidade, às pessoas que conheciam o seu passado. E ali seria o início da missão daquele homem. Esse versículo, meus amados irmãos, ele nos ensina, o versículo 19, uma verdade poderosa, é que a minha missão e a sua missão, ela começa em casa. Não no sentido geográfico apenas, mas no lugar onde as relações são mais próximas. Na família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Observem que o Senhor Jesus ordena que ele volte para onde tudo começou. Retorna à sua casa. Porque foi de lá que ele saiu para viver nos sepulcros. É ali onde a dor daquele homem era conhecida. Era no lugar onde as pessoas conheciam a sua história, sabiam do seu tormento, do seu sofrimento. É para esse lugar que o Senhor Jesus ordenou que aquele homem retornasse. Onde a transformação daquele homem seria percebida de maneira mais impactante. Onde a mudança de vida daquele homem seria percebida de forma que iria também influenciar a vida de outras pessoas. O amor de Deus, meus amados irmãos, que nos alcança e nos transforma, não é para ser guardado, mas sim para ser anunciado. Aquele homem agora é convidado por Jesus, enviado por Jesus aí à sua casa, para que ali na sua casa, as pessoas que o conheciam antes, na sua condição de possesso, pudessem ver como Deus transformou a sua vida. E como essa transformação mudou radicalmente a história daquele homem. O amor de Deus, ele nos alcança. O amor de Deus, ele nos transforma. E aqueles homens que agora seriam impactados por esse testemunho, precisavam ouvir desse amor e dessa transformação. As pessoas que viram aquele homem quebrado,
Agora poderiam reconhecer com clareza o poder de Deus, o milagre da graça do Senhor. Irmãos, e não há melhor lugar para testemunharmos no lugar onde as pessoas nos conheciam antes de sermos transformados por Deus. Porque é nesse lugar que as pessoas conhecem a nossa história, sabem o nosso passado, sabem a nossa trajetória e poderão testificar de como Deus tem sido misericordioso e gracioso para conosco. Por isso, quantas vezes pensamos que para servir a Deus, ou para falar do amor de Deus, exige um novo lugar, exige ir para terras distantes, ou exige um novo começo. Observe, irmãos, que aqui, ao Senhor Jesus, Ele envia aquele homem para que ele pudesse voltar para a sua origem, voltar para a sua casa, no lugar onde os seus o conheciam. É o que eu chamo, e gosto de pensar, de missionários do cotidiano. Todos nós, irmãos, somos missionários do cotidiano. Nós podemos, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, nas situações ordinárias da vida, exercermos o nosso lugar como missionário. E como nós podemos exercer esse lugar? Falando da maneira como fomos transformados pelo Senhor. É desta forma. Observe que Jesus envia aquele homem sem um curso, sem uma grande estratégia evangelística, mas ele o envia com algo que é poderoso. Ele o enviou com uma história. E qual é a história? A história de transformação de vidas. Jesus, ele nos envia com a nossa história. Jesus, ele envia você, meu irmão, minha irmã, com a sua história. Não precisa contar a história de ninguém, de outra pessoa. Basta contar a sua história. A maneira como você tem sido transformado por Deus. Vejam que o Senhor Jesus falando ali, aquele homem disse: conta-lhes, anuncia-lhes tudo que o Senhor fez por você. Isso basta, irmãos. Isso é suficiente. Não há mensagem mais eloquente do que uma vida transformada. Não há sermão mais poderoso do que uma transformação de vidas. As pessoas poderem testificar a maneira como fomos transformados pelo Senhor. A missão cristã, ela começa, sim, com um testemunho sincero de quem encontrou misericórdia. Se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, se você compreende que foi alcançado pela graça de Deus, conte a sua história para alguém. Fale da maneira como o Senhor transformou a sua vida. Portanto, não negligencie, meu amado irmão, minha amada irmã, a sua origem, a sua casa, a sua rua, o seu local de trabalho, a faculdade, a escola onde você estuda. É ali que o evangelho deve brilhar primeiro, porque é ali que as pessoas conhecem você e podem testificar como Deus tem operado a transformação na sua vida. Talvez não consigamos mudar o mundo inteiro, mas podemos começar pelos nossos. Podemos começar pela nossa casa, podemos começar pela nossa rua, podemos começar pelo prédio que nós moramos, podemos começar pelo ambiente de trabalho. É junto aos nossos. O amor que transforma também é o amor que envia. E Deus tem nos enviado, assim como enviou esse homem, para falar os da sua casa. E Ele nos envia para testemunhar onde tudo começou. Que como este homem que foi liberto, possamos ouvir a voz do Mestre e possamos obedecer quando Ele nos disser: volta para casa e fala para os teus. Jesus não envia o endemoniado ou o ex-endemoniado para terras distantes,
Por mais que ele tenha pedido para segui-lo. Não, mas ele enviou para o seu próprio povo. Porque a missão, ela começa com os nossos. A minha missão e a sua missão, meu amado irmão, minha amada irmã, começa sim com a nossa família, com os vizinhos, com amigos. O amor que liberta é também o amor que envia. Quem são os seus que ainda não ouviram o que Deus fez na sua vida? Quero desafiar você nesta manhã. Preste atenção. Faça uma lista de oração com nomes dos seus que precisam ouvir de Jesus. Conte, ao menos, durante essa semana, um desafio que eu lanço para os irmãos. Durante essa semana, conte, ao menos, para uma pessoa do que Deus tem feito na sua vida. O resto é com o Espírito Santo. Certamente o Espírito Santo transformará, através do poder da sua palavra, aqueles que precisam ouvir do Senhor. Mas há uma segunda verdade nesse texto, meus amados irmãos, a partir do tema, o amor que nos envia aos nossos. É que o amor de Deus nos envia com uma mensagem pessoal e uma mensagem verdadeira. O texto, versículo 19, na segunda parte, diz mais uma vez: e conta-lhes tudo que o Senhor fez pelos outros. É isso? Não. E conta-lhes tudo que o Senhor fez por você. Nós somos enviados para contar uma mensagem pessoal e uma mensagem verdadeira, porque é uma mensagem que aconteceu conosco, ao menos que não tenhamos história de transformação para contar. Mas se cremos e entendemos que fomos transformados por Deus, certamente temos uma mensagem. Quando Jesus liberta o homem possuído por uma legião de demônios, Ele não apenas o cura, Ele não apenas o transforma, Ele não apenas o restaura, mas Ele o envia. Envia agora não apenas para que ele pudesse falar qualquer mensagem, mas ele foi enviado para falar da sua história de vida, da maneira como ele foi transformado. A resposta do Senhor, irmãos, para aquele homem que queria seguir Jesus, queria andar com Jesus, era: olha, volte. A sua missão tem um propósito, e o propósito é: conta-lhes, anuncia-lhes, fala-lhes tudo que o Senhor fez por você. Esse é o nosso compromisso, meus irmãos, diante da mensagem do Senhor, é anunciar tudo aquilo que nós fomos alcançados por Deus e transformados por Deus, a maneira como o Espírito Santo tem agido em nossas vidas. Neste pequeno trecho, versículo 19, está contida uma das grandes verdades da vida cristã. A missão, irmãos, ela nasce da experiência com Deus. A nossa missão nasce da nossa experiência com o Senhor. Não adianta querermos assumir nenhuma missão se não temos experiência com Deus, porque falaremos da experiência dos outros, e a experiência dos outros a transformou e atendeu a necessidade deles, mas é necessário que falemos da nossa experiência, pois o amor que nos alcança é o mesmo que nos envia para anunciarmos essa mensagem, que é pessoal e verdadeira. É a mensagem de transformação. Jesus não pede que o homem pregue um sermão complexo. Não foi isso que Jesus pediu àquele homem. Jesus não pede que ele primeiro passe por um treinamento, que ele conheça todas as doutrinas, que ele entenda toda a teologia cristã. Não é isso. A única coisa que Jesus pediu àquele homem foi: fale daquilo que você viu e viveu. Você é capaz de fazer isso, meu irmão? Falar do que você tem visto e do que tem vivido com o Senhor? É sobre isso que estamos falando nesta manhã. Nos dias de hoje é muito comum achar, e logicamente tem seu lugar e tem o seu valor, que só quem tem uma boa formação teológica, ou muitos anos de vida cristã, é que está habilitado para essa missão. Não, irmãos, a ordem de Jesus, ela é clara.
Cada cristão é um testemunho vivo do que Deus pode fazer. A sua vida é o melhor sermão que você pode pregar. A transformação da sua vida é o sermão mais eloquente que você pode anunciar. Sim, irmãos, é desta forma, é desta maneira que o Senhor nos envia, é desta forma que o Senhor quer que falemos às pessoas que estão ao nosso redor, falemos da nossa experiência, da maneira como Deus tem transformado a nossa vida. O mundo, as pessoas, podem até contestar as nossas ideias religiosas, as nossas crenças, as nossas convicções teológicas. Pode até contestar, e é natural que conteste. Mas elas não podem negar uma vida transformada. Você pode até ser contestado por aquilo que você crê do ponto de vista doutrinário e teológico. Mas você não será contestado pelas pessoas que te conheciam antes, pela maneira que você era e agora pela maneira que você é, depois de ter sido transformado por Deus, depois de ter tido um encontro pessoal com o Senhor. É significativo, irmãos, que Jesus aqui não disse àquele homem: vá e conte o que você aprendeu, vá e transmita aquilo que eu estou ensinando. Não foi isso que Jesus disse. O que o texto bíblico nos diz é: vá e conte o que o Senhor fez por você. Essa mensagem que temos que anunciar. Certamente, irmãos, Deus tem feito muitas coisas por nós. E a missão aqui, ela é alimentada pela gratidão. Porque quando nós reconhecemos que fomos transformados, alcançados por Deus, quando nós temos a convicção de que o Senhor mudou a nossa vida, nós temos a gratidão, e essa gratidão faz com que anunciemos, essa gratidão faz com que a gente compartilhemos as bênçãos da transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa mensagem, irmãos, ela é pessoal, porque ela é profundamente relacional. É entre você e Deus. É quando nós nos encontramos com o Senhor. E da mesma forma que a partir do encontro que temos com o Senhor, nós também queremos falar desse amor através dos encontros. Encontrando as pessoas, falando para elas, anunciando a maneira como nós somos transformados. A mensagem é pessoal, a mensagem é relacional. Portanto, não subestime o poder do seu testemunho. Talvez você não tenha eloquência nas palavras. Talvez você ainda não consiga elaborar um bom argumento. Mas certamente, se você foi transformado por Deus e a sua vida testifica isso, as pessoas serão alcançadas por essa mensagem. Porque o testemunho, e no testemunho tem poder, e tem poder de Deus. Sua história é a prova viva do amor de Deus. Sua história é a prova viva de que Deus tem transformado homens e mulheres para a sua glória. A sua história é a prova viva de que sim, o Senhor ama a todos nós. O Senhor ama o pecador. O Senhor ama aqueles que se arrependem e reconhecem os seus pecados. Que cada um de nós, meus amados irmãos, sejamos encontrados fiéis em contar, em anunciar a transformação que Deus tem feito em nossas vidas. Quero fazer um outro desafio para você, meu irmão, minha irmã. Escreva seu testemunho, preste atenção. Escreva o seu testemunho em 3 partes. Como eu era antes, como eu conheci Jesus e o que mudou na minha vida. E como hoje nós vivemos em tempos de redes sociais, eu quero desafiar você a publicar no seu Instagram 3 mensagens. Se você tiver uma boa habilidade aí, for hábil, faça um carrossel lá nos stories ou lá no feed lá. Aproveite. As redes sociais podem ser um campo missionário por excelência.
Coloca lá, primeira mensagem, como eu era antes. Vai passar para a segunda, né? Como eu conheci Jesus. Aí você vai chegar na terceira. O que mudou na minha vida? Pode ter certeza, meus amados irmãos, que essa mensagem falará ao coração de alguém. Aproveite o seu perfil da rede social e publique alguma coisa como missionário do Senhor. Mas há uma terceira verdade, com ela eu concluo nesta manhã. É que o amor que nos alcançou se torna testemunho de misericórdia para os outros. Vejam que é essa mensagem que o Senhor Jesus pede que aquele homem anuncie. Fala às pessoas de como o Senhor teve misericórdia de você. Como o Senhor teve misericórdia de ti. No encontro de Jesus com aquele homem, e que ele estava possuído, como já aprendemos nesse texto, possuído por uma legião de demônios, porque eram muitos, como o texto bíblico nos diz, vemos um retrato profundo da misericórdia divina. Irmãos, aquele homem, ele estava completamente destruído. Ele não tinha perspectiva nenhuma. Ninguém queria se aproximar dele. No capítulo 5, se lemos a partir do versículo 1, encontraremos que aquele homem, muitas vezes ele era acorrentado e amarrado, e ele conseguia de maneira extraordinária romper as correntes, quebrar as algemas. Ele andava pelos sepulcros, sujo, imundo, sem roupa. Ninguém queria se aproximar daquele homem. Ele não valia absolutamente nada para a sociedade. E o texto bíblico nos apresenta que aquele homem, sim, estava desfigurado, emocionalmente destruído, excluído da sociedade. Aos olhos humanos, não havia mais nada a fazer. Como muitas vezes, nós também, às vezes, julgamos muitas pessoas. Esse não tem mais jeito, não tem mais nada a fazer. Mas o amor de Cristo o alcançou com tamanha misericórdia, que ele curou as feridas daquele homem. Ele restaurou a dignidade daquele homem. Ele pôde dar um novo propósito àquele homem. Aquele homem agora foi alcançado pela misericórdia de Deus e foi transformado. E o Senhor Jesus envia aquele homem para anunciar dessa misericórdia. Se você entende, meu amado irmão, minha amada irmã, que a misericórdia do Senhor tem alcançado a sua vida, anuncie o Deus misericordioso. Fale dessa mensagem, fale desse amor. Depois da sua libertação, depois que aquele homem foi libertado, como já vimos, ele deseja seguir a Jesus. Versículo 18, pediu-lhe que ele permitisse acompanhá-lo. Mas Jesus entendia que o propósito de Deus e a misericórdia de Deus precisava ser anunciada através da vida dele. Esse é o movimento natural do Evangelho. Sim, o amor que nos alcança, ele não pode ser contido. A misericórdia que nos alcançou precisa ser anunciada. Nós não podemos retê-la para nós mesmos. Ela precisa ser compartilhada. A misericórdia que recebemos transforma, sim, em testemunho que consola, que encoraja, que desperta esperança em outros corações. Talvez, a semelhança desse homem, tantos outros homens e tantas outras mulheres também não tinham mais esperança na vida. A semelhança daquela mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. E tantos outros personagens, homens e mulheres que foram registrados, tiveram suas vidas registradas no texto bíblico, que também não tinham esperança. Mas aquele homem que estava ali, possesso, e que foi alcançado pela misericórdia, foi desafiado pelo Senhor a anunciar essa misericórdia. A misericórdia, meus irmãos, é o coração da missão. E ela não se revela apenas em palavras, mas em gestos concretos, em olhares que não julgam,
em ouvidos que escutam, em atitudes que acolhem. E nós, nesta manhã, somos desafiados a exercer a misericórdia com aqueles que estão escanteados, com aqueles que aos olhos da sociedade não têm valor e não servem mais. E nessa história, com todas as marcas e recomeços, nós encontramos a vida de um homem que foi instrumento de Deus para tocar outras vidas. Da mesma forma, irmãos, a minha história, a sua história, igualmente com todas as marcas, cicatrizes que nós carregamos ao longo da vida, mas é essa história que o Senhor quer usar. É a sua história, é a minha história, para que a gente anuncie a misericórdia do Senhor. Não importa quão profunda seja a sua dor, as dores deste homem eram imensuráveis. Não importa qual o peso do erro, quando o amor nos alcança, tudo é transformado em misericórdia. E nós podemos sim anunciar essa misericórdia do Senhor. Portanto, não guarde para si a misericórdia que recebeu. O mundo está cheio de pessoas sem esperança, aguardando somente você falar do seu amor, do amor de Deus, aguardando apenas que nós anunciemos esse Jesus que é misericordioso e que transforma vidas. Por isso que nesta manhã, a nossa missão é transbordar de misericórdia na vida do outro. Que possamos ser instrumentos de Deus para falar às pessoas que o Senhor nos concede a oportunidade. E assim, meus amados irmãos, que Deus possa, da semelhança do que fez com este homem, ter misericórdia para conosco. E a Bíblia nos diz que essas misericórdias se renovam a cada manhã, para que também sejamos instrumentos de misericórdia na vida de outras pessoas. Peça a Deus um coração sensível para enxergar as pessoas com os olhos da misericórdia. Vá até alguém que normalmente você evitaria. Sejamos sinceros, às vezes nós evitamos algumas pessoas. Mas o desafio do Senhor nesta manhã é: vá a essa pessoa que naturalmente você evitaria. Olhe para ela com um olhar de misericórdia e leve uma palavra de graça sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. Que aquele homem que antes vivia entre os sepulcros, que agora se torna o primeiro missionário naquela cidade, a cidade chamada de Decápolis, uma região de 10 cidades. E tudo começou ali com o amor de Cristo na vida daquele homem. Da mesma forma, nós também somos missionários, porque fomos alcançados por esse amor, porque Ele escolheu nos amar. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra.